Processo de arteriosclerose ou aterosclerose. Olha só. Bem, você tem aqui o indivíduo, né? Nós vamos focar aí na região cardíaca. E aí quando você entra dentro da luz, né, da artéria, e você tem lá os elementos do sangue, você começa a ter um foco maior aqui, por exemplo, no quilomicron, né? O quilomicron, ele é a maior molécula, né? É uma das lipoproteínas, certo? E a maior lipoproteína, a maior molécula de proteínas, né? Ela aumenta a viscosidade do sangue por causa do tamanho dela. Ela está correlacionada aí também à gordura que nós comemos no dia a dia. Isso justifica o porquê ela ser evitada ou causar falsos resultados para exames. Então, como é que se evita ela? Quando você vai fazer um exame, pedem que você fique 12 horas sem se alimentar. Quando você faz isso, você retira da luz, né, da artéria essas moléculas de quilomicron, que são muito grandes. E aí você vai fazer uma comparação com outras lipoproteínas para você entender. Aqui você tem a VLDL, que ela é produzida no fígado, certo? E aí o que acontece? Essa VLDL, além de ser, vou aumentar aqui só um pouquinho, além de ser produzida no fígado, a VLDL colesterol, nos vasos sanguíneos ela se transforma em LDL. Ela é rica em lipídios e não tem muitas proteínas. Ela tem a função aí de levar colesterol, lipídios, né, e energia para os tecidos periféricos. Então, essa é a função tanto da VLDL quanto da nossa amiga LDL, certo? Agora, nós vamos falar aqui da HDL, certo? Cadê a HDL aqui? Tá aí. A HDL, ela já é um pouquinho diferente. Ela tem mais proteína e pouco lipídio. E na membrana dela, você vai ter enzimas que vão digerir as gorduras estocadas nos tecidos periféricos. Então, basicamente, você vai ter uma molécula que está responsável por retirar essa energia que foi estocada, vamos dizer assim, retirar essa energia que foi estocada e devolver para as células dos hepatócitos, certo? Legal. Então, beleza, essas são as lipoproteínas que estão aí no sangue. E quando ocorre a disfunção que vai causar arteriosclerose ou aterosclerose, sabendo que cada um tem diferença. Bem, antes de falar isso, só dê uma olhada para você ver no tamanho das lipoproteínas, para você entender quão grande é o quilomicron, o VLDL, o HDL, certo? E aí você consegue entender um pouquinho do porquê você precisa de 20 a 30 anos para poder acontecer uma obstrução total de alguma artéria, certo? Você vai ter a obstrução na região aí cerebral, no coração, né? E aí você tem os ataques cardíacos, enfim. Beleza. Aqui você tem uma comparação com a hemácia, né? E você vai ver como essas bichinhas pequenininhas vão causar um problema gigantesco no seu corpo. Bem, voltando para a palavra disfunção, nós precisamos só lembrar da anatomia da artéria. E aí você está vendo aqui agora a divisão da artéria. Você tem o endotélio, né? A lâmina elástica, a túnica média adventícia, que é a parte mais externa. No endotélio, aí ó, no endotélio, aqui, ó, a tecnologia aqui, ó, no endotélio, uau, rapaz, você vai ter disfunção no endotélio. Essa disfunção aí que vai ser causada no endotélio, que vai ser o precursor
de todas as querelas e os efeitos deletérios que vai levar ao óbito, infelizmente, do paciente. As disfunções nessas células endoteliais são causadas por sedentarismo, que vai fazer com que essas células do endotélio fiquem mais espaçadas, sobrepeso, obesidade, né? Algumas doenças crônicas, hipertensão vai causar lesão do endotélio, pressão alta, certo? E também o tabagismo, se sabe hoje, né? Pode ter acrescentado mais, diminuído, não sei como anda, mas se sabe que tem mais de 4.000, mais de 3.000 substâncias tóxicas presentes aí na utilização de algum tipo de dessas de cigarros, né? Eu não consigo dizer com certeza, mas se sabe que tem mais de 3.000 toxinas, 4.000 substâncias tóxicas, enfim. E algumas dessas substâncias, não todas, elas vão se ligar ao endotélio e vão causar uma alteração. Então, somente o tabagismo, ele é um fator, né, crucial, primordial para causar uma aterosclerose, né, aquelas placas que vão acabar obstruindo a passagem do sangue, né? Então, aí, continuando aqui, né? Você tem ali, presta atenção no endotélio, você vai ter uma lesão do endotélio, deixa eu dar aqui, ó. Você vai ter uma lesão no endotélio, ou essas células vão se distanciar por algum motivo, e aí vai acabar entrando no endotélio, olha só, algumas moléculas de LDL, numa região em que elas não existem. Vai acabar entrando uns quilomicros também, enfim. E quando o corpo perceber que essas células estão entrando, por exemplo, para a íntima da artéria, o que não deveria acontecer, o sistema de defesa entende que aquilo dali é um corpo estranho e ele se organiza para poder causar a destruição dessas células. E aí, os monócitos, né, através daquele processo de rolamento e tal, eles vão para essa região, fazem diapedese, o monócito aí, e lá eles se transformam nessa região que tem um problema, eles se transformam em macrófagos. Lembrando, né, que é monócito na corrente sanguínea, e quando ele sai ali do vaso sanguíneo para ir para uma outra região através da diapedese, ele passa a se chamar macrófago. E ele começa a fagocitar essas células. E nessa que ele fagocita essas células de gordura, ele vai se enchendo de gordura a ponto de ficar amarelo, tá vendo aí, ó? E aí esse amarelo, entre aspas, né, significa que esse macrófago aí, ele está se tornando agora a que nós chamamos de célula espumosa. Então é um macrófago que está cheio de gordura, certo? E o que isso vai resultar, né? Em resumo, aqui de maneira bem superficial, apenas para entender o processo, esse macrófago, ele vai começar a liberar quimiocinas, ele vai começar a liberar citocinas, que basicamente vão causar inflamação no corpo, que basicamente vão causar o ROS. Você tem até a HDL tentando retirar essa quantidade de gordura ali, porque essa é a função dela. Mas uma pessoa que já está nesse nível aí, muito provavelmente tem uma dislipidemia. Agora a palavra está fugindo, é dislipidemia. Ou seja, você tem níveis de HDL que não são compatíveis com níveis de VLDL e LDL. Isso significa dizer que essa lipoproteína do bem, que é o HDL, que tira as gorduras, não vai conseguir dar conta do recado. E aí está chegando cada vez mais macrófagos para tentar ajudar, que vão se formar em células espumosas. Então você tem inflamação,
você tem quimiocinas que está atraindo mais células de defesa. Numa hora dessas, chega os tais linfócitos T, certo? E aí você tem vários tipos de linfócitos T. Um deles é o linfócito T CD4 e CD8. O CD8, por exemplo, ele vai se transformar em... Ele vai se transformar... Deixa eu ver se aparece aqui. Ele está aparecendo ali. Ele vai se transformar, por exemplo, em citotóxicos para destruir essas células aí esponjosas, certo? Estão causando aí uma interrupção anormal, né, do que o corpo está acostumado. E aí, além dos linfócitos reagirem, as próprias fibras musculares daquela região tentam delimitar essas células esponjosas para que elas não passem dali, para que esse problema fique somente ali. E aí essas fibras musculares, olha para você ver, eles começam a se dividir para tentar delimitar essa região, para tentar fechar essa lesão no endotélio também, para que não entre mais células esponjosas, para que não entre mais esse corpo estranho. Na verdade, para que não entre mais macrófagos que vão se tornar essas células esponjosas, que de certa maneira vão ser afetadas, né, no seu funcionamento. E aí esses linfócitos T que eu estava falando, eles começam a entrar e a função deles é matar o problema, é destruir o problema. E aí você começa a ver aí o rompimento dessas células que estão lotadas de lipídios, dessas células que estão lotadas de gordura. Pensa que é uma cola ali de gordura, né? Essa cola de gordura vai grudando uma na outra, e você tem as fibras musculares crescendo para tentar resolver, você tem camada de gordura sendo criada. Então, com o passar do tempo, lembra que é um processo que demora 20 a 30 anos. E pode estar acontecendo em você agora. O vaso, olha aqui, ó. Essa imagem ficou interessante. Agora, olha essa daqui. O vaso, ele está diminuindo de tamanho, certo? E essa gordura ali, ó, com as células esponjosas que estão sendo destruídas e fica essa cola de lipídios uma sobreposta à outra, vai fazer isso aqui, ó. Vai fazer essa ondulação, vamos dizer assim, que vai causar uma dificuldade no fluxo sanguíneo normal. Então, a partir daqui você já tem um fluxo sanguíneo anormal. Você já tem o início de uma isquemia, que é dividida em duas partes, né? Hipóxia e anóxia. Hipóxia é uma diminuição do fluxo sanguíneo. Então, você já tem o início de hipóxia aí, você já tem uma isquemia aí, mas você ainda não tem uma anóxia, que é a obstrução completa, certo? Então, basicamente, você vai ter aí uma hipóxia, certo? Você vai ter uma vascularização até dessa região aí, vai começar a sair alguns eritrócitos, né, hemácias, dessa vascularização que está ocorrendo. Olha aí os eritrócitos saindo, indo para a luz da artéria, certo? E aí você tem ali uma quantidade menor de fluxo sanguíneo e sangue saindo de uma região que não deveria. Então as plaquetas, que são essas que você está vendo aí, elas começam a tentar resolver essa querela, esse problema, né? Aí que vai formar os famosos trombos, né? Aí que vai formar os famosos trombos. Só que tem um detalhe importante: essas plaquetas elas não vão se aderir a essas hemácias do jeito que você está vendo aí, a esses eritrócitos. Nós sabemos que as plaquetas elas se aderem ao colágeno subendotelial e aí elas conseguem, né, impedir que algum problema perdure, mas nesse caso aí o corpo, na tentativa de ajudar, ele só
piora o fluxo sanguíneo até chegar um momento em que você vai ter uma isquemia total, ou seja, uma anóxia. E aí acabou. Aí você tem um AVC, né? E pensar que tudo começou de hábitos que poderiam ser evitados. E aí você causa aí um ataque cardíaco, etc.